Muito bem, vamos então dar seguimento à nossa reunião. No ponto 2 temos a audiência à Teach for Portugal para apresentar o trabalho e resultados desta organização, com a presença de mentores nas escolas que apoiam alunos no desenvolvimento académico e socioemocional e formação de líderes comprometidos com a transformação do sistema educativo, bem como para discutir temas relevantes para a educação do nosso país. Antes de mais, pedimos desculpa por este ligeiro atraso e apresentamos a delegação que está presente. A Sra. Doutora Maria Azevedo, co-diretora-geral e cofundadora da Teach for Portugal, e Miguel Leão, gestor de recrutamento. Muito obrigada pela vossa presença e pelo contacto. Vamos então dar início à audiência com a grelha de tempos que foi enviada. A entidade dispõe de 10 minutos iniciais para nos apresentar a temática, enfim, que foi objeto de aprovação para esta audiência. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares e tem uma intervenção final de 10 minutos. Vai usar da palavra? Eu. Muito bem. Azevedo, faça o favor. Boa tarde. Está ali? Sim. Sim. É para seguir? Sim, consigo. Obrigada. Boa tarde a todos, senhoras deputadas e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentá-los e agradecer-lhes o tempo que disponibilizaram para nos ouvir e ao longo dos próximos 10 minutos tentar partilhar convosco o trabalho que fazemos na Teach for Portugal. A Teach for Portugal nasceu com o objetivo de contribuir para o combate à desigualdade educativa, ou seja, um tema que é do conhecimento de todos, o facto de o contexto em que uma criança nasce determinar aquilo que são as suas oportunidades ao longo da vida. E na Teach for Portugal nós temos uma visão, acreditamos que é possível uma realidade em que a educação possa conferir a estas crianças um conjunto de oportunidades que lhes permita, no fundo, progredir, aprender e assegurar que o seu futuro não é limitado pelo contexto e sim dependente do seu potencial. Propomos-nos contribuir para a construção desta realidade a partir da formação de um movimento de líderes, e vou explicar em maior detalhe o que isto significa, mas são no fundo profissionais que, com um conhecimento profundo do que é esta realidade, a partir do terreno, a partir das escolas, possam propor soluções e, no fundo, dedicar a sua carreira a resolver problemas que encontraram e conheceram no terreno. De forma particular, vamos-lhes falar sobre como nos propomos fazer isto, a parte, ou a rede global de que somos parte e a Teach for Portugal em números, como temos vindo a chegar ao terreno. E trazer-vos alguns fundamentos daquilo que é o nosso modelo de intervenção. Estou certa que não será novidade para nenhum de vocês, mas é importante para começar a nossa conversa, o contexto ou o problema que nos propomos contribuir para resolver. No nosso país, e na maioria dos outros, o contexto em que uma criança nasce limita aquilo que é a sua progressão ao longo do percurso académico. O seu sucesso escolar depende de fatores que lhe são alheios ou alheios ao seu esforço e capacidade, e na prática isto limita aquilo que é tanto o seu progresso como aquilo que são as suas oportunidades no futuro. O problema é que, ou adiciona a este problema, o facto disto começar muitas vezes ainda antes da criança ter nascido. Os dois critérios principais de, no fundo, probabilidade de sucesso escolar são o nível de escolarização da mãe e as condições socioeconómicas da família. O que isto nos diz é que, na prática, para alguém que nasce no código postal errado, tem muita dificuldade em progredir, em crescer, em vir a ter um emprego e, portanto, este ciclo vicioso perpetua-se, o que faz com que leve até 6 gerações no nosso país para que uma criança que nasce num contexto carenciado poder, na prática, oferir um salário médio no nosso país. Perante esta realidade, nós propomos-nos contribuir para a solução de duas formas distintas. Uma delas, levando apoio a estas crianças diretamente nas escolas, e já vou trazer mais detalhes sobre o como, e a outra desenvolvendo profissionais que conhecem bem então a realidade e que se propõem dedicar a sua carreira a encontrar soluções. Na prática, de forma concreta, aquilo que fazemos é recrutar profissionais de áreas distintas, portanto são pessoas licenciadas de diferentes áreas de formação e que são selecionadas com muito rigor e que depois têm que, no fundo, ao longo do processo, demonstrar, por um lado, este compromisso social, esta vontade de ser parte da diferença e aquilo a que nós chamamos de potencial de liderança, que tem muito o foco na capacidade de tomar iniciativa, de agregar grupos, de levar pessoas a propor mudança.
Depois de selecionado este grupo, nós oferecemos-lhes um programa de desenvolvimento de liderança que tem a duração de 2 anos letivos. Durante estes 2 anos, estes profissionais são colocados em escolas públicas portuguesas que servem comunidades carenciadas. Na escola eles trabalham parte do tempo em contexto letivo, com outros professores, e dentro da sala de aula levam a estes alunos, a estas salas de aula, um maior foco na individualidade, na motivação dos alunos, novas estratégias, propostas que permitam aos alunos chegar mais longe, neste trabalho colaborativo com o professor. O tempo restante, eles estão a trabalhar na comunidade educativa, dentro de outros projetos e propostas que são acordadas com a direção da escola e que são parte da necessidade da comunidade. Durante estes 2 anos, para além do trabalho na escola, e eles trabalham ao longo dos 2 anos na mesma escola para assegurar que conhecem e que estão realmente conectados com a comunidade, nós damos-lhes formação e acompanhamos-los de forma individual. Ou seja, cada um deles tem mais de 300 horas de formação e acompanhamento que lhes permite, por um lado, potenciar o trabalho que fazem com os alunos e assegurar que são uma real mais-valia para os alunos e para a escola, mas também conhecer o problema e desenvolver um conjunto de outras competências que potenciem o seu trabalho e o trabalho com toda a comunidade escolar. No final destes 2 anos, estes profissionais conhecem a realidade da desigualdade educativa com nomes, com histórias, no fundo de uma forma muito mais profunda e de experiência de terreno. O que faz com que grande parte deles, todos eles deixam o programa, mas escolham dedicar a sua carreira futura a resolver problemas que encontraram na escola. Portanto, as escolhas profissionais que eles fazem após terem vivido estes 2 anos numa escola portuguesa que serve uma comunidade carenciada, têm como objetivo resolver alguns dos problemas que encontraram. Alguns optam por ser professores, outros empreendedores sociais, outros por trabalhar em políticas públicas, mas aqui o objetivo é realmente, com o conhecimento que adquiriram, com as formas de trabalho, com esta forma de trabalhar em proximidade com a comunidade, propor soluções que possam resolver e não ser um penso rápido. O modelo que acabei de vos expor não é novo em Portugal, nós somos parte de uma rede global de organizações, a Teach for All, que tem mais de 30 anos de experiência e atua de forma contextualizada em mais de 60 países e anualmente, em conjunto, colocamos no sistema entre 13.000 a 15.000 profissionais, chegando a mais de 1 milhão de alunos. Na prática, já passaram por este modelo mais de 100.000 pessoas, que continuam espalhadas pelo mundo a trabalhar para contribuir para uma sociedade, uma realidade educativa mais justa em cada um dos seus países. Aqui em Portugal, nós chegamos ao terreno em setembro de 2019, na altura com 17 mentores colocados em escolas no norte do país. Neste momento temos 130 mentores e 8 professores, no fundo, que foram colocados nas escolas a partir do modelo dos concursos de escola, ou contratação por habilitações próprias, e que recebem a nossa formação exatamente da mesma forma. Trabalhamos com cerca de 11.000 alunos por ano letivo, que estão em 97 escolas de 55 municípios. Ao longo dos anos já formamos 5 gerações de mentores, que totalizam cerca de 180 pessoas que já deixaram o programa. Como é que fazemos isto? Na prática, a implementação do programa obrigou-nos a estudar e a ganhar expertise em 3 áreas que nos parecem centrais para a educação. A primeira, como é que atraímos e selecionamos profissionais para a educação? Como é que pensamos nestes perfis que chegam à escola com vontade de fazer a diferença, com este compromisso de responsabilidade social e com o foco naquilo que é a aprendizagem do aluno? A segunda, como é que os formamos? Quais são as competências pedagógicas-chave e de gestão pessoal e profissional que permitem que eles sejam bons educadores, que sejam eficazes no trabalho que fazem e que sirvam os alunos e a comunidade? E a terceira, como é que os acompanhamos numa fase inicial de carreira? Ser professor é alguma coisa que é muito difícil e que gera muita frustração, muita dificuldade, e os anos iniciais são centrais. Como é que acompanhamos cada um destes profissionais de forma individualizada para permitir que eles possam então ser eficazes e ter alguém que os ajude a resolver os desafios no dia-a-dia, sempre trabalhando em contextos desfavorecidos. Na prática, sobre a atração e recrutamento de profissionais, nós utilizamos um modelo baseado em competências, estas 6 competências que encontram ali nos retângulos, que são avaliadas ao longo de 5 fases de recrutamento e que asseguram que nós selecionamos de forma rigorosa e, na prática, no final, nós colocamos apenas 5% das pessoas que chegam até nós anualmente. Recebemos cerca de 2.000 candidaturas por ano e o nosso plano de crescimento para os próximos anos tem como intenção colocarmos cerca de 250 profissionais no terreno anualmente, perto do ano 2029-30, que possam chegar a 22.000 alunos, sempre com o foco em colocarmos-nos nas escolas que são mais, ou que servem as comunidades mais carenciadas do país. Depois disso, é necessário então preparar-nos com rigor e qualidade aquilo que é a sua formação e acompanhamento. E para isso, nós colocamos o foco em 4, no fundo, componentes fundamentais.
A primeira, as competências pedagógicas que os preparam para ser uma mais-valia para os professores, para a comunidade educativa e para os alunos com que trabalham, de que forma é que nós conseguimos criar um ambiente de sala de aula e de aprendizagem que seja propício ao envolvimento dos alunos. A segunda, terem um sistema de apoio onde encontram ajuda e resposta àquilo que são os desafios que enfrentam no dia-a-dia e que são muito particulares quando falamos de comunidades carenciadas. A terceira, como é que eles, ao longo deste processo, ganham, no fundo, um conhecimento profundo da realidade em que estão a trabalhar e tiram partido das oportunidades que lá estão para potenciar o crescimento e o desenvolvimento da comunidade como um todo e o foco no desenvolvimento das crianças. E, por último, estas competências de liderança de que falamos, a capacidade de agregar, de colocar pessoas que, por norma, não falam a criar ou a construir em conjunto, de que forma é que motivam a ação, de que forma é que não perdem a ambição e uma visão positiva do futuro, mesmo perante os desafios, são as principais componentes em que os formamos. Tendo por base aquilo que nós chamamos a nossa teoria de desenvolvimento de liderança, que tem estas 5 competências que encontram ali naqueles círculos. Portanto, competências pedagógicas, questões de liderança e gestão pessoal, capacidade de trabalhar e construir com os outros, pensar na mudança em sistemas complexos e depois esta ideia de que somos uma comunidade maior, não é? Nada em educação se faz sozinho, faz-se como parte de uma comunidade que tem uma visão de futuro alinhada e que é o que tem que ser focada naquilo que é o melhor para cada aluno. Os resultados do nosso trabalho estão demonstrados. Ao longo dos últimos 6 anos temos trabalhado de forma rigorosa em avaliar aquilo que fazemos, sempre com entidades externas. O resultado dos alunos, ou os resultados académicos dos alunos são comprovadamente superiores, por isso turmas acompanhadas por mentores Teach for Portugal têm uma subida de cerca de 26% das suas notas no final de ano, quando comparados com turmas onde não estão os mentores, e há uma redução de cerca de 15% nas negativas destas turmas. Isto só é possível porque há um conjunto de outras coisas que os alunos desenvolvem. A motivação para estudar, a significação da educação, a relação com o educador na sala de aula, a compreensão do que é o papel da educação na sua vida e de que forma é que pode ser, então, alguma coisa mais positiva, a relação com o erro. E perguntamos também a todos os professores e diretores com que trabalhamos o que é que consideram no programa. Cerca de 85% a 90% dos professores e diretores com que trabalhamos recomendaria a Teach for Portugal a um colega seu e fazem-no porque trabalhar com o mentor lhes permitiu recuperar o propósito, porque no fundo se dedicaram à profissão, porque lhes permite trabalhar e utilizar estratégias diferentes para chegar aos seus alunos e porque vem um resultado comprovado naquilo que é a evolução dos seus alunos. O resultado não se fica apenas pelos alunos, pelas comunidades, ele é muito claro naquilo que são os nossos profissionais também. Na prática, no final dos 2 anos, cerca de 80% dos profissionais que fazem o programa dedicam a sua carreira profissional a qualquer problema que esteja relacionado com o ecossistema da criança, seja diretamente na escola, alguns optam por ser professores e voltam para a faculdade, ou concorrem a partir das habilitações próprias, outros começam a trabalhar a partir da economia social e na relação com a comunidade, trabalhando com escolas, com encarregados de educação, com outras agências comunitárias que permitam potenciar aquilo que é a vida da criança, outros optam por trabalhar em políticas públicas e procuram, no fundo, aqui dentro das equipas municipais de educação, dentro do próprio Ministério e, portanto, aqui perceber de que forma é que o conhecimento do terreno lhes permite contribuir de forma mais ativa para mudar esta realidade. Uma nota importante é que 69% daqueles que entraram no programa terminam o programa dedicando-se diretamente à educação, sendo que no início apenas 12% vêm destas áreas. Por último, acreditamos que a nossa experiência de terreno e o conhecimento de todos os dias nos permite contribuir de alguma forma para 3 questões centrais da educação neste momento. Primeiro, garantir que todos os alunos tenham professores. Nós temos vindo a estudar e a aprender como é que se atrai e seleciona talento para a educação e, portanto, desde o nosso programa, aquilo que temos aprendido relativamente ao recrutamento, como a atração de talento diversificado, que não tinha pensado inicialmente dedicar-se à educação, o faz, tendo em conta um propósito. O segundo, como é que asseguramos a satisfação e retenção dos professores, é um ponto central e aqui nós temos vindo a desenvolver programas de formação e acompanhamento pessoal e profissional, assim como um acompanhamento individualizado que permite gerir a frustração e as dificuldades do dia-a-dia. E, por último, como é que asseguramos a redução do gap de aprendizagens entre comunidades favorecidas e desfavorecidas, tanto a partir do acompanhamento de mentores, como daquilo que seja a formação que temos dado especificamente direcionada a esta população, acreditamos que pode ser útil para pensar aquilo que pode trazer soluções ao sistema. E termino agradecendo. Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, vai usar da palavra
A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas? Sim, senhora deputada, faça favor. Não, senhora deputada Manuela Carvalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Faça favor, senhora deputada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, aos representantes da TIS for Portugal, o nosso sincero agradecimento pela vossa presença, pela vossa disponibilidade que têm para partilharem connosco o vosso trabalho no terreno e pela visão que têm vindo a construir para a educação em Portugal. É para nós um privilégio ouvir uma organização que se tem afirmado como um parceiro da escola pública na promoção de uma escola ainda mais justa e ainda mais inclusiva. Hoje discutimos um tema que para nós está no cerne da missão da escola pública e que o PSD defende. Garantir que cada aluno, independentemente da sua origem, tenha acesso já às mesmas oportunidades de sucesso. É precisamente esse compromisso que a TIS for Portugal tem procurado concretizar com um trabalho próximo das comunidades educativas mais vulneráveis e uma intervenção orientada para o desenvolvimento académico, pessoal e social dos alunos. Os números falam por si. 91% dos alunos dizem sentir-se mais motivados com o apoio dos mentores. 100% dos professores reconhecem que esses mentores contribuem decisivamente para o progresso dos alunos. A realidade que enfrentamos é clara e é preocupante. Segundo o Boletim Económico do Banco de Portugal, de junho de 2024, apenas 10,9% dos filhos de pais com o 9º ano e baixos rendimentos concluem o ensino superior. E se os pais tiverem formação superior e rendimentos mais altos, essa percentagem sobe para quase 80%. E o impacto na vida profissional é igualmente significativo. De acordo com o Conselho Nacional de Educação, quem tem ensino superior recebe em média mais 73% do que quem tem apenas o ensino secundário. É precisamente para inverter esta realidade que o PSD tem dado prioridade a políticas públicas robustas e continuadas. Reforçámos a oferta no pré-escolar, etapa decisiva para o sucesso no futuro. Apostámos na estabilidade dos quadros e no reforço das equipas técnicas multidisciplinares como elemento essencial de justiça social dentro da escola pública, incluindo psicólogos, assistentes sociais, terapeutas da fala e mediadores culturais. Garantimos a colocação de professores em todas as turmas, assegurando o essencial, aulas para todos. Sabemos que a mudança estrutural exige tempo, continuidade e compromisso, e é esse espírito que valorizamos profundamente o contributo da TIS for Portugal. Os mentores e professores integrados no vosso programa de desenvolvimento de liderança têm demonstrado ser um recurso de excelência nas escolas públicas, com um impacto concreto na motivação e no sucesso dos alunos. A valorização da escola pública e das suas dinâmicas transformadoras tem sido uma preocupação central do grupo parlamentar do PSD. O trabalho que têm desenvolvido, com impactos positivos na vida dos alunos e nas comunidades educativas, é reconhecido como essencial para a promoção da qualidade e da equidade no sistema educativo. Gostaria agora de vos colocar duas questões que consideramos particularmente relevantes no contexto atual. Que avaliação fazem do impacto dos novos públicos na educação, nomeadamente do aumento de alunos de diferentes nacionalidades nas escolas, e que estratégias adicionais poderão ser adotadas para além da mediação cultural que já está prevista. Segundo, quais são os indicadores ou realidades escolares que considerem terem mudado significativamente, assim é que é, nas comunidades onde atuam, ao longo destes anos de intervenção da TIS for Portugal. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Este contacto com quem está no terreno é essencial para construirmos políticas públicas mais eficazes e convém dizer que o PSD continua aqui a continuar para trabalhar um sistema educativo que promova verdadeiramente o mérito, a equidade e a mobilidade social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a delegação da TIS for Portugal. Bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência, bem-vindos à Assembleia da República. Depois cumprimentar também os senhores deputados e parabenizar todos aqueles que no domingo foram eleitos para órgãos autárquicos nas suas terras, votos também de um bom mandato e de bom trabalho. Dizer relativamente ao tema que aqui nos traz, que ontem quando preparava esta audiência, vi uma frase no vosso site que me tocou profundamente, que dizia qualquer coisa como isto: o local onde uma criança nasce não deve limitar as oportunidades que esta tem ao longo da vida. E esta é uma frase lapidar. Uma expressão que resume aquele que é um objetivo, que deve ser um propósito e que deve ser, mais do que isso, uma missão comum a todos, a de proporcionar a todas as crianças,
independentemente do seu capital social e cultural de base, de origem, independentemente do bairro onde nasçam, da zona do país onde habitem, ou da família da qual provenham, as mesmas condições, as mesmas oportunidades de atingirem, como vocês definem, o seu máximo potencial, conseguirem almejar e atingir os seus sonhos, os seus objetivos de vida. E é isto, penso, pelo qual devemos lutar todos. Este objetivo devemos preconizar todos, independentemente do caminho partidário, político ou ideológico que preconizemos para o alcançar. Porque, de facto, e o Grupo Parlamentar do Chega tem insistido muito ao longo dos anos sobre este assunto, há uma cultura de mérito, de autorresponsabilidade e de esforço que é preciso implementar na sociedade. Nós vivemos num país onde tantas vezes é a cultura da medianidade, se não mesmo da mediocridade que impera, onde preferimos cruzar os braços e esperar que outros façam por nós, onde preferimos competir com os outros, em vez de percebermos que a verdadeira competição é aquela que nós fazemos connosco próprios, de nos superarmos nas nossas dificuldades, nos nossos receios, nas nossas fragilidades, competirmos contra nós próprios para vencermos os nossos medos e assim se ingrarmos na vida, assim alcançarmos os nossos objetivos, assim termos o nosso sucesso. E é esse caminho de autorresponsabilidade e de promoção do mérito e do esforço que devemos fazer, ajudando, lá está, e esse é o papel do Estado, a que aqueles que partem de uma situação mais desfavorecida, mais condicionada, não tenham entraves, não tenham obstáculos para cumprirem os seus objetivos. E, portanto, terminava esta intervenção saudando e agradecendo o trabalho que desenvolvem junto às comunidades educativas, junto às famílias e junto às crianças, justamente para tentar pôr o elevador social a funcionar e garantir que, de facto, temos lideranças, promovemos o mérito, promovemos o esforço e promovemos o sucesso escolar das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça o favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa por cumprimentar a Dra. Maria Azevedo e o Dr. Miguel Leão, aqui representando a Teach for Portugal. De facto, também retive da vossa apresentação uma frase que representa bem a vossa preocupação central: o código postal de uma criança não pode determinar o seu futuro, e acho que todos sabemos que este é um dos problemas centrais de muitos sistemas educativos e também do sistema educativo português, e, portanto, é com grande satisfação que vemos uma organização da sociedade civil a dedicar-se à ação e não só à investigação sobre estas matérias. Aquilo que nos vem apresentar aqui como vossa atividade faz sublinhar algo que nos parece muito importante, é que a escola já não é só professores e alunos. Aliás, a escola há muito tempo que não é só professores e alunos, mas cada vez mais é importante termos a noção que há um conjunto de outras valências, de outras competências que ajudam os profissionais mais clássicos no sistema a melhorarem o desempenho do conjunto da escola, e, portanto, é uma abordagem que nos satisfaz bastante. A ideia dos mentores é uma ideia que foi introduzida pelo próprio Ministério da Educação há alguns anos em Portugal. Talvez ainda não tenha feito todo o caminho que precisa de fazer, porque há relações de proximidade que são muito importantes a modificar trajetórias que precisam de ser modificadas dentro da escola, e, portanto, é com muito interesse que vemos este trabalho. Na prática, queria fazer-vos duas perguntas. A primeira é sobre o impacto sistémico do vosso trabalho. Uma preocupação que nos parece que devemos sempre ter é que os projetos ou as ações que nascem fora da lógica formal do sistema, quais são os caminhos que existem para garantir que tenham, normalmente não têm no imediato, mas que tenham, pelo menos a prazo, algum efeito sistémico. E aqui eu daria dois exemplos. Do lado dos alunos, como é que a história dos próprios alunos fazerem pela sua vida entronca com a questão da participação dos alunos nas próprias estruturas da escola, não é? Estarem representados de forma a que tenham uma palavra efetiva a dizer na própria estrutura da escola, e o próprio associativismo estudantil, enfim, que, pelo menos do ponto de vista quantitativo, já teve melhores dias, e também sobre essas matérias o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem propostas em cima da mesa, mas isso discutiremos noutra altura. Ainda do ponto de vista da questão do impacto sistémico, como é que as competências que vocês, eu não gosto de usar a expressão vocês, como é que a Teach for Portugal procura introduzir essas competências na própria formação formal de professores, não é? Porque é bom que haja
projetos que introduzam novidade, mas depois temos que pensar como é que isso passa a fazer parte da estrutura do sistema. A segunda pergunta, e também já não tenho muito tempo, é sobre enfim, uma questão que há muitas décadas se coloca para este tipo de iniciativas, quando falam dos resultados obtidos, é que é aquilo que nós, pelo menos quando eu trabalhei nisso, chamávamos o efeito projeto. É que o alvo de um projeto, só pelo facto de sentir que é alvo de uma atenção especial, melhora. Aliás, normalmente essa atenção é boa para os que têm dificuldades e também é boa para os que têm tantas dificuldades. E, portanto, como é que a Teach for Portugal consegue medir, se consegue, também acredito que não seja a vossa prioridade, o que é que distingue o efeito projeto do efeito estrutural, que no fundo também é uma ligação à primeira questão do efeito sistémico da vossa ação. Muito gostaria de pudessem dizer alguma coisa sobre estas duas questões e muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Vai usar a palavra agora pela Iniciativa Liberal a senhora deputada Angélique da Teresa. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar todos os colegas, agradecer a presença da Teach for Portugal. Não é segredo nenhum que a Iniciativa Liberal é tem uma profunda admiração por este projeto, porque é efetivamente um projeto que, à margem do sistema, mas a trabalhar com o sistema, traz uma mais-valia e com resultados que conhecemos e com algo que os nossos convidados não disseram, mas eu acho que era importante reforçar, tem estado a trabalhar com escolas por vários municípios, tanto de esquerda como de direita, e, portanto, muitos parabéns à Teach for Portugal por isso e, portanto, espero que continuem a ter esse sucesso, porque o vosso sucesso é o sucesso dos professores e, sobretudo, dos alunos, que muitas vezes é muito mais do que o código postal e é muito mais do que o estudo. É ter alguém que lhes diga que eles conseguem se esforçarem porque não conseguem ouvir essas palavras dentro de casa. Se calhar o que ouvem dentro de casa é precisamente o contrário e, quando assim é, torna tudo muito mais difícil e, portanto, muito, muito obrigada. Para além do mais, a vossa presença fez com que, tanto de esquerda como à direita, terem dito que o código postal não deveria ter importância nenhuma, que é aquilo que andamos a dizer há anos e que espero que um dia se veja à luz. Efetivamente, o código postal não pode ser e não pode terminar o futuro de uma criança. Liberdade de escolha, liberdade de escolha, liberdade de escolha. Vamos lutar por isso até ao fim. E isso traz-me uma pergunta que eu vos queria colocar. Não vou falar do projeto, conheço-o bem, tenho acompanhado, mas há um tema aqui que nos preocupa, porque a vossa atuação tem sido com escolas com mais necessidades a nível social, mas há aqui outro tema que tem vindo a assolar o sistema educativo, que é a questão da educação inclusiva, em que temos crianças com necessidades especiais que entram em turmas e essas turmas veem a lotação ser diminuída para os professores conseguirem dar conta do recado, mas o que é verdade é que temos tido relatos de, enfim, má aceitação por parte de pais e inclusive muitas vezes de alunos sem essas necessidades especiais, que dizem que a turma tem uma performance inferior porque a performance baixa para poder acompanhar aquelas crianças. Isso é algo também que nos preocupa, ou seja, é um incremento de uma característica que entra. Eu não sei se a Teach for Portugal tem casos desses nos vossos projetos ou não, ou se ainda não se depararam e, portanto, para vocês isso não é uma preocupação. A nós preocupa-nos porque a base é ótima, faz todo o sentido. O que nós não queremos é que, de repente, alunos e pais se virem uns contra os outros, quando o propósito da educação inclusiva deveria ser uma mais-valia e a performance não devia estar condicionada. E, portanto, perguntar-vos se este é um mote que entrou dentro do vosso projeto, porque inicialmente isso não era um ponto, e se sim, de que forma é que vocês consideram que podem ser uma mais-valia nessa área? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, eu passava a palavra, então, para a intervenção final à entidade proponente, para poder responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Faça o favor, doutora Maria Azevedo. Então, obrigada a todos pelas questões e pelo apoio ao nosso trabalho. Vou tentar responder por ordem. No fundo, quando nos perguntam que avaliação fazemos da entrada destes novos públicos na educação, é uma realidade que vivemos todos os dias nas escolas. Nós temos vários mentores no Algarve, no Alentejo, em algumas regiões do interior, aqui na zona de Lisboa, em contextos carenciados, e, portanto, temos bastantes turmas onde o número de nacionalidades, de alunos que não falam português, é significativo. Aquilo que temos, e no fundo os nossos mentores são muitas vezes chamados a ser solução, apoio nestes contextos. Aquilo que temos vindo a perceber é que a adaptação é possível quando nós colocamos o aluno no centro. Implica formação e acompanhamento dos adultos para esta realidade distinta. A primeira coisa que é essencial na aprendizagem é que os alunos se sintam seguros. E quando não falam a mesma língua, quando estão num país em que, no fundo, a realidade é diferente, como é que nós podemos criar condições para que cada uma destas crianças se sinta envolvida? Portanto, a formação, sim, obviamente, a mediação cultural é central, mas não é única, não é? Como é que formamos os professores, como é que envolvemos os encarregados de educação, como é que, no fundo, fazemos com que cada aluno se sinta parte? É essencial. Nós damos formação aos nossos mentores neste sentido, portanto, damos-lhes formação para que possam pensar a sala de aula para a diversidade, e isto não implica mudar aquilo que são as aulas, não implica necessariamente mudar o que são os conteúdos. Isto é possível de ser feito com estratégias simples que são aplicáveis em sala de aula num contexto normal. E aquilo que estamos vindo a perceber é que exige, obviamente, alguma flexibilidade por parte dos adultos envolvidos, exige, sobretudo, formação, prepararmos os professores, os educadores que estão na escola, para perceber como é que trazemos um ambiente que seja de segurança e de boas-vindas a estas crianças. As crianças têm todo o interesse, mostram toda a vontade de aprender, de ser parte, e, portanto, como é que fazemos este exercício? Nós formamos os mentores para isso, e eles fazem-no tanto no apoio aos professores em contexto letivo, como quando pedido pelas direções em contexto extra-letivo, e aqui percebendo o que é que são coisas que podem ser feitas desde a integração e envolvimento dos encarregados de educação, dos alunos, como é que há aqui alguma forma de comunicação. Os recursos existentes neste momento já permitem fazer muito mais do que há uns anos atrás, não é? Usar tradutores no telefone faz milagres. Portanto, coisas tão simples como estas são possíveis. Eu diria que a base está no colocarmos o aluno no centro e prepararmos o adulto para fazer coisas que são simples e que podem permitir fazer diferente. Está bem? Quando nos falava naquilo que nós identificamos como indicadores que mudam nas comunidades em que estamos, muda o interesse do aluno. É a primeira coisa que muda. Muda, de repente, eu tenho um adulto com quem eu me sinto estar a relacionar, que eu sei que se preocupa comigo. E sabemos que os nossos mentores têm, à partida, esta disponibilidade, porque eles têm menos responsabilidades do que os professores e, portanto, o tempo que têm pode ser passado nos intervalos, pode ser passado com os alunos em tempo extra-letivo, e isto permite a construção de uma relação que depois se leva para dentro da sala de aula. O facto dos alunos passarem a ter uma ambição diferente, uma coisa simples como, de repente, eles são capazes de nomear mais do que 10 profissões, que é uma coisa que não acontece normalmente nestes contextos. Quando perguntamos aos alunos que profissões conhecem, eles às vezes não chegam a 10. Não é? Traz-lhes uma ambição diferente daquilo que pode ser o seu futuro, e a escola passa a ter um outro significado. Por isso, esta é a primeira. A segunda é os alunos serem capazes de lidar com o erro não através do castigo ou de uma coisa má. O erro é parte do processo de aprendizagem, e eu não vou ter 20 pares de olhos a olhar para mim porque eu me enganei na pergunta, ou porque eu me enganei na resposta. Este normalizar do erro como parte do processo de aprendizagem é central e predispõe-nos para aprender de uma forma distinta, e para testar, e para tentar, e para não se ficarem silenciados no fundo da sala. A segunda coisa que vemos é o bem-estar dos professores. Aquilo que é a dificuldade do dia-a-dia, a gestão das dificuldades, de indisciplina em sala de aula, que muitas vezes é utilizado como tema, o ter alguém que traz uma estratégia tão simples como para fazer silêncio eu vou levantar a mão, é uma coisa que surpreende os professores. Eu não tenho que estar a gritar de repente. Se eu levantar a mão, todos os alunos levantam a mão e param. Isto é uma surpresa, é uma coisa tão simples como esta, que na verdade reduz o cansaço, torna o ambiente de sala de aula mais propício, eu tenho alguém com quem discutir o que estou a fazer, e, portanto, esta relação muda de forma significativa, havendo muitos professores que relatam o seu bem-estar como tendo melhorado na companhia do mentor.
Questões como a cultura de escola, ou seja, as direções que chamam os nossos mentores para pensar dinâmicas de boas-vindas no regresso às aulas, que os chamam para pensar projetos que integrem a comunidade, que chamem os encarregados de educação à escola, é alguma coisa que acontece também com muita frequência. E, portanto, a relação da escola com os encarregados de educação termina sendo de maior proximidade. A relação com os encarregados de educação é a quarta coisa que eu salientaria. De repente, ter encarregados de educação que recebem um recado no caderno do filho por um bom motivo, e não porque o filho foi indisciplinado, mas porque hoje ele foi capaz de fazer alguma coisa distinta, faz com que aquela mãe, aquele pai, na próxima reunião esteja na escola. E de repente queira saber, e de repente perceba que o objetivo que tem para o seu filho é o mesmo que tem o mentor, o professor, a escola, e portanto esta relação e o trabalhar em conjunto é alguma coisa que é significativa. Está bem? Boa. O impacto sistémico do nosso trabalho. Sim, é foco central não trabalhar os resultados académicos como fim. O que nós queremos é que os alunos tenham mais oportunidades e os resultados académicos são essenciais, porque sem os resultados eles não vão conseguir progredir na educação e, portanto, candidatar-se à universidade ou o que quer que seja que queiram, mas não é a única coisa, não é? Estes alunos têm que ter uma visão de futuro para si, têm que conhecer o que são possibilidades, têm que perceber que para um objetivo é preciso fazer esforço, ter metas, abdicar de outras coisas, não é? E, portanto, o exercício de até navegar a sociedade é central e de apoiarmos os alunos neste sentido. Duas coisas que nós fazemos que me parecem centrais salientar. A primeira é que estas competências não são trabalhadas em paralelo com aquilo que são os conteúdos. É perfeitamente possível trabalhar a colaboração, o desenvolvimento pessoal, a comunicação, o pensamento crítico, enquanto estudamos matemática, português, inglês, ciências, história, o que for. É perfeitamente possível que estas coisas estejam integradas e assegurar que isto não é uma coisa que é adicional, que é feita, pronto, acabou, eu já dei o conteúdo X, agora tenho 5 minutos para trabalhar a colaboração. Não é assim, as coisas fazem em conjunto e o tempo que temos com os alunos permite fazê-lo. A escola é a primeira experiência de socialização significativa das crianças, não é? Se nós a soubermos montar e pensar desta forma, em trabalhar estas competências dentro e fora da sala de aula, isto é possível de acontecer. Então preparamos os nossos mentores para fazerem isso e para levarem propostas específicas aos professores neste sentido. A segunda coisa que fazemos, trabalhamos, aquilo que fazemos em contexto letivo vai muito ao encontro daquilo que as escolas identificam como uma necessidade. E um dos temas que nos tem sido mais pedidos é trabalhar para construir assembleias de escola e assembleias de turma, que são momentos em que os alunos tomam para si a tomada de decisão, as propostas, a construção, o pensamento crítico, o identificar problemas. Então, trabalhar isto no contexto extraletivo e sempre com a certeza de que integramos todos os órgãos tem sido alguma coisa que fazemos. Começamos normalmente com aquilo que são assembleias de turma e assembleias de escola, envolvendo apenas os alunos e os membros da comunidade escolar. Em alguns casos, conseguimos envolver os encarregados de educação com alguma regularidade. No fundo, para assegurar que a escola é, então, esta unidade de todos, este sentido de pertença de todos. Está bem? A segunda pergunta que colocava, relativamente ao efeito projeto e efeito estrutural. Então, não vou dizer que tem uma resposta central. A forma como nós avaliamos o impacto é sempre comparando turmas dentro da mesma escola que sejam semelhantes, aquelas que têm e que não têm mentor. Isto é feito por uma entidade externa, nós recolhemos aquilo que são as notas de final de ano de todos os alunos daquele ano na escola e fazemos um estudo comparativo de turmas do 5º ano, por exemplo, a matemática com o mentor, e turmas do 5º ano na mesma escola sem o mentor. Tem sido aquilo que nos tem sido possível, não acho que seja uma resposta eficaz para o que me perguntou, mas tem sido o que temos conseguido fazer, está bem? Por último, relativamente à educação inclusiva, vai muito no sentido daquilo que falávamos quando falamos em planear para a diversidade. Na verdade, aquilo que se pensava durante muitos anos é que nós planeávamos para o aluno médio, não é? Nós tínhamos um plano de aula que era para o aluno médio. O aluno médio não existe. E seja o aluno médio naquilo que são os resultados escolares e o conhecimento, seja relativamente a questões de neurodesenvolvimento, seja relativamente a questões de nacionalidade, o que quer que seja, não é? Ou seja, este aluno médio não existe. E cada vez mais é preciso preparar os professores, os educadores, para planearem para uma diversidade de pessoas distintas, que têm forças distintas, que têm necessidades específicas. E isto é possível de fazer. Portanto, já há muitos estudos nesta área, temos é que preparar os educadores para o saber fazer. Isto não implica mais tempo na prática, pode ser feito de formas muito simples. Portanto, sim, nós temos muitas turmas com alunos que têm necessidades específicas e que têm ou não têm, dependendo das aulas, um apoio especializado de um técnico na escola. Aquilo que nós trazemos à formação dos nossos mentores são duas coisas centrais. A primeira
é que nós não vamos substituir os profissionais especializados. Eles não têm informação específica para isto e, portanto, não podemos correr riscos. Esta é uma primeira. Portanto, o cuidado com aquilo que fazemos para não estarmos a sobrepor-nos a alguém que tem que ser especialista naquela área. Nós damos-lhes uma formação base, temos especialistas nesta área que vêm e lhes dão uma formação por ano, que lhes identificam aquilo que são os temas mais comuns e o que são técnicas que são aplicáveis por nós, por outros profissionais que têm a formação especializada, e isso nós damos-lhes. Quando falamos de depois preparar e pensar a sala de aula para incluir todos estes alunos, aquilo que fazemos é pensar de que forma é que os alunos que estão mais à frente podem aprender à medida que acompanham estes. E isto é simples, com metodologias estudadas e aplicadas de uma forma, que podem ser aplicadas de uma forma generalizada. A performance de um aluno pode melhorar se ajudar esse outro aluno. Nós, quando pensamos na aprendizagem, utilizamos no fundo, chamamos a taxonomia de Bloom, e o que faz é explicar como é que cada aluno adquire competências, cada um de nós, não é? Primeiro é capaz de memorizar e de escrever, depois é capaz de aplicar, depois de aplicar é capaz de discutir, depois é capaz de construir sobre aquilo que aprendeu. Na prática, se nós pegarmos nos alunos que estão mais à frente e os pusermos a explicar aos colegas aquilo que já sabem, aquilo que está a acontecer é que o aluno está a potenciar o seu crescimento, ele não está a andar para trás, não é? Então, numa sala de aula, eu posso ter uns alunos que sabem mais, que sabem menos, que têm mais ou menos necessidades, mas eu posso potenciar os alunos que estão mais à frente se os puser a ajudar aqueles alunos que estão mais atrás. E isto não é de todo difícil de fazer. Isto é aplicável com bastante facilidade. Se calhar não é no momento da exposição, mas é no momento da aplicação prática do conteúdo. Então, acho que aqui tem muito a ver com aquilo que nós trazemos à sala de aula e com a formação que trazemos aos profissionais, que pode, na prática, potenciar. Não acho que vá de todo limitar, e obviamente que isto estamos a falar numa variabilidade muito grande, não é? Portanto, quando nós falamos de alunos que precisam de apoio ou que têm necessidades específicas, há uma variabilidade enorme, e isto é aplicável em alguns casos, não será noutros. Mas é perfeitamente possível de fazer e de potenciar o crescimento dos outros quando lhes damos como tarefa ou como responsabilidade apoiar os colegas. Na prática estamos a potenciar ambos ao mesmo tempo. Muito obrigada, então, pela resposta que aqui trouxeram às questões colocadas. Aproveito também para agradecer a vossa presença aqui hoje e também por todo o contributo que têm dado na área da educação também no nosso país. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez. Passaríamos então à audição seguinte. Eu não sei se é possível chamar os representantes da próxima entidade.